irem sentindo a vibe, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, coloquei algumas perguntas, né, para a gente pensar esse conteúdo, e é sobre teoria do conhecimento, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode obter e construir conhecimentos que sejam verdadeiros? São perguntas retóricas, assim, né? A gente pode ter certeza que o mundo exterior a nós, ele existe mesmo, de verdade? A gente pode ter certeza disso? A gente pode afirmar o mundo existe? Será que a gente percebe o mundo como ele realmente é? Ou será que a gente é limitado a sentir o mundo de acordo com os nossos sentidos? E por último ali, eu coloquei uma. Será que o céu realmente é azul? Que são coisas que a gente tem que se perguntar. Certo? E é basicamente essas reflexões, essas perguntas que os filósofos vão se fazer para explicar a epistemologia, né? A epistemologia, ela significa, né, ela vem do grego, tem origem grega, e significa episteme, conhecimento ou ciência, e logos, discurso. Então, a epistemologia é a área da filosofia que vai se debruçar sobre o conhecimento verdadeiro, né? Sobre como a gente pode conhecer e o discurso, né? É um discurso de como a gente pode conhecer, é um discurso racional, né? Logos também pode ser entendido como razão, além de discurso. Né? Então, pessoal, estou fazendo várias perguntas, né? Como vocês podem ver. Eu queria perguntar para vocês, e assim, me falem assim sobre a intuição de vocês, o que vocês acham que é, sabe? Não tem certo ou errado. Conhecimento. Vocês acham que o conhecimento é apenas a posse da verdade? Por exemplo, posse da verdade no sentido assim, uma verdade é tipo, hoje eu almocei massa. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu almocei massa. Eu acho que era massa. A não sei que seja, sei lá, uma representação gráfica ali no meu prato. Eu almocei massa. Né? Isso é uma verdade. Mas isso é conhecimento? Vocês acham? Será que é? Será que isso aí já pode ser caracterizado como conhecimento, visto que é uma verdade? Gente, vocês vão me deixar no vácuo mesmo. É só botar um S ou um N ali, ó. Bah, eu acho que é, eu acho que não é. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Vamos lá, galera. Uhum. Será que a mera verdade já é um conhecimento? Se tu sabe bem sobre algo, interessante, Thalita, e tem certeza sobre determinado assunto. Uhum. O Lorin acha que não. Acha que a verdade não é. Simplesmente a verdade não é configurada como conhecimento. A Thalita acha que sim. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão conseguindo me escutar direito? Só uma dúvida aqui. Cada um tem a sua verdade. Interessante, interessante. As respostas de vocês. Então, vamos ver. Né? Vamos ver o que o pessoal achava sobre isso. O que o pessoal, no caso, na história, né? Vamos recorrer à história, né? Na história, gente, a epistemologia começou ainda ali na antiguidade, né? A gente está falando da epistemologia ocidental, mais focada ali primeiramente na Grécia, na antiguidade, né? E ali na antiguidade, eles já tinham preocupações epistêmicas, certo? Sobre o mundo, sobre o que pode ser caracterizado como o conhecer de fato, principalmente ali com os famosos, né, e tão falados Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E eles, na visão deles, eles pensavam que o conhecimento ele não é
uma verdade solta, assim, sabe? Tipo, um fato solto. Tô arrumando minha câmera, gente. Deu. Não era o conhecimento para eles não era um fato solto. Por quê? Porque conhecimento para esses caras, ele exigia uma justificação, sabe? Uma simples verdade não é um conhecimento, porque um conhecimento exige todo um sistema lógico onde vai justificar, onde as coisas vão estar, os argumentos vão estar encadeados de forma lógica, né? E todos vão se conectar para formar um conhecimento que é uma crença verdadeira justificada, né? Então ali eu vi que a Thalita já tinha colocado ali sobre a certeza de determinado assunto. Então Sócrates, Platão e Aristóteles eles já estavam falando que o conhecimento é justamente uma crença verdadeira, é algo que a gente intui como verdadeiro, só que justificado, sabe? Em todo um sistema lógico. Então, o conhecimento exige essa justificação, né? Aí, na Idade Média, a gente não teve muitos progressos, assim, na área da epistemologia, porque o conhecimento, ele era muito voltado para a religião, né? Para a fé, para as questões de Deus, para os dogmas da igreja. Então, eles não se debruçavam muito a refletir sobre o que pode ser conhecido realmente, porque aquela crença verdadeira, né, como o Platão e Aristóteles vão dizer, eram as crenças da igreja, né, eram os valores da igreja, eram os dogmas da igreja, né, e na Idade Média eles também acreditavam na física aristotélica, né, na física que Aristóteles propôs, porque Aristóteles teve influências em diversas áreas do conhecimento e não só na filosofia. Né? De início, os filósofos também eles eram matemáticos, eles também eram físicos, sabe? Era tudo meio junto e misturado, assim, né? Na modernidade, a gente já teve vários avanços, que é o que a gente vai se debruçar hoje, né? Na modernidade, na epistemologia moderna, né? E na modernidade, a gente já teve vários avanços em relação à epistemologia. Né? Na modernidade aconteceu a própria revolução científica, né? E novos paradigmas para o conhecimento. Né? Então, se antes eles acreditavam, por exemplo, na física que o Aristóteles propôs, agora não, agora já tinha o Galileu falando, dando outras visões, né, sobre a física, sobre o universo, e com isso novos paradigmas também para o conhecimento. Né? E tiveram grandes descobertas nessas áreas, né? Na física, na astronomia, na matemática. E na modernidade, como vocês podem ver, eu coloquei uma baita setona aqui. Eu coloquei essa seta porque meu gato subindo na mesa. Porque na modernidade eles retomaram aquele ideal, assim, né, da crença do conhecimento como crença verdadeira e justificada, porque na Idade Média eles já estavam naquela vibe da igreja, né? Então o conhecimento era muito limitado à igreja, sabe? Então na modernidade, a modernidade já inicia com o Renascimento, né? Que o Renascimento foi um movimento artístico e literário que já colocava no centro das questões o ser humano, e não mais fé, e não mais Deus, e não mais a igreja. Né? Eles colocavam o ser humano no centro das questões. Então, agora eles estavam discutindo mais sobre, por exemplo, sobre ética, sobre política, sobre metafísica, nas artes, que iniciou com as artes, né? As artes já estavam sendo voltadas para o ser humano, em relação à literatura também, sabe? Por isso que eu coloquei um bebezinho ali, porque era o renascimento de ideias, porque renasceram as ideias da antiguidade, né? E o contemporâneo a gente não vai ver hoje. Hoje vai ser moderno mesmo. Aqui eu coloquei uma imagem, né?
tão conhecida imagem do Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. E eu escolhi essa imagem porque ela mostra bem como é que era o espírito, né, da modernidade, né, do início da modernidade. Aqui eu coloquei uma citação, uma referência do Galileu Galilei. A Natureza é um livro escrito em língua matemática, né? Então eles estavam nessa revolução científica no qual eles se debruçaram bastante sobre as matemáticas, sobre a física, né? Sobre a geometria. Então aqui o Da Vinci colocou um ser humano no centro das artes, né? Simbolicamente falando, e da ciência, né? Porque aqui, ó, tem formas geométricas, assim, claro, isso aqui tem toda uma explicação e vai ter essas formas geométricas, né? E o ser humano ali sendo na base, né, dessas proporções. Então, isso vai ter toda uma influência depois na arquitetura também, e é bem legal da gente pensar essa imagem assim da modernidade, porque ela traduz bastante o que eles estavam vivendo na época. Certo, então vamos lá. Modernidade. Para a epistemologia, foi um momento bem interessante, né? Porque, como eu estava falando, eles fizeram aquela ruptura com as questões da igreja, então as verdades estavam caindo por terra na modernidade, sabe? Porque os dogmas estavam sendo questionados, né? Os dogmas da igreja estavam sendo questionados. Eles estavam se perguntando, mas será que isso é real mesmo? Será que não é? Por que a gente tem que acreditar nisso? Por que a gente tem que confiar nisso? Por que a gente tem que aceitar esse poder político, né? Que a igreja tanto teve e tanto tem ainda, né, também. Na ciência, a gente pode citar a Revolução Copernicana, né? E olha só como isso é profundo, olha só como isso é intenso. A Terra deixou de ser o centro do universo, sabe? Eles estavam começando a descobrir, estavam começando a dar os primeiros passos para uma ciência mais sistematizada, para uma física mais, um estudo da física, né? E o Copérnico vai descobrir que a Terra, na verdade, não é o centro do universo. Eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo por causa da física da aristotélica, né? E aí o Copérnico vai provar que, na verdade, não. Que o centro do sistema, na verdade, é o Sol, né? Que é um sistema solar. E que os planetas estão orbitando ao redor do Sol. Né? Então, olha só, a Terra deixou de ser o centro do universo. Tu imagina que tá lá vivendo com os caras, e daí tu pensa que a Terra é o centro do universo, e daí do nada, pá, não é, sabe? Imagina como que não fica a cabeça, sei lá, da pessoa, o que passa, né? E, inclusive, nós vamos ver o que passou na cabeça de muitos deles. Essa falta, né, de uma cosmologia, de uma explicação de uma crença também, sabe? De uma fé, de uma explicação sobre o universo, ocasionou um grande apreço popular por narrativas mágicas e astrológicas, né? Então a gente tem que pensar que eles estavam questionando os dogmas da igreja, e isso acabou abrindo um espaço assim para a disseminação de outras narrativas, sabe? De outras pseudociências, como a astrologia, né? Como feitiçarias. A galera, eu coloquei um demônio ali, porque a galera tinha medo de possessão demoníaca, tá ligado? A galera acreditava nessas coisas porque faltava uma cosmovisão, sabe? Que desse conta, sabe? E isso ocasionou um terreno fértil para a descrença nas verdades, né? Então, além do pessoal que estava acreditando em mágica, em feitiçaria, e do pessoal que ainda acreditava na igreja, tinha o pessoal que não acreditava em nada. Basicamente, alguém tinha colocado ali, o Loreni, que cada um tem a sua verdade, né? Mas para os céticos,
não existem verdades absolutas, né? E o ceticismo, ele entrou com tudo, né, nesse terreno, porque faltava realmente uma cosmovisão, faltava uma coisa para eles acreditarem, uma coisa para eles se basear, e o ser humano tem muito disso, né, de querer ter sempre uma crença, sabe? E então os céticos chegaram duvidando de tudo e não acreditando, sabe, em nenhuma verdade, em nada que estava se mostrando como real, sabe? Justamente por causa de todo esse contexto, né? Muito louco, imagina tu tá vivendo tudo isso, né? E aí entra o querido Descartes, que é o assunto da nossa aula de hoje, é o racionalismo de Descartes, e também vou falar do empirismo e do criticismo, certo? Mas vamos iniciar, então, com o racionalismo de Descartes, certo? O Descartes, vivendo toda aquela situação, né, do mundo de incertezas, né? Porque imagina, tá vendo aquilo, tu não sabe quem tu confia, né? Tu não sabe se tu confia na igreja, se tu confia na feitiçaria, nas possessão demoníaca, se tu confia nos céticos que estão falando que não existe verdade nenhuma, né? Então o Descartes se viu no meio de tudo aquilo e ele decidiu, assim, não acreditar na igreja e nem nas possessões, na magia e nem na ciência de início, certo? E ele adotou uma postura cética, ele adotou uma postura muito cética, de duvidar de tudo aquilo que se mostrava como real, ele estava duvidando, sabe? Outra coisa que é muito interessante da gente saber nesse contexto, né, é que também estava rolando as grandes navegações, né? Ou seja, tinha trocas com outras culturas que antes eles não tinham, sabe? Então era um contato também com diferentes visões de mundo, com diferentes valores, sabe? Com diferentes formas de sociedade, sabe? E estava fazendo trocas com o Oriente, fazendo trocas com a África, fazendo a circunnavegação, né, do mundo. Então, era todo um espírito, assim, de descobertas, né? De descobertas, tanto locais, mas também científicas, filosóficas, né? Voltando para Descartes, então, o Descartes iniciou adotando uma postura muito cética, né? Ele dispensou quase tudo, sim, não queria acreditar em nada. É o que a gente chama da dúvida hiperbólica. Hiperbólica porque é uma coisa assim, é uma dúvida exagerada. O cara estava duvidando de tudo, assim, sabe? A mulher dele fazia uma janta e ele falava assim, mas será que isso aqui é comida mesmo? Será que isso aqui é comida mesmo? Será que você é realmente a minha mulher? Será que isso aí não é um holograma? E aí ele tava vivendo, né, toda essa vibe muito louca de descobertas e de questionamentos, e ele acaba adotando essa postura de duvidar de tudo, sabe? Então, o objetivo dele, adotando essa postura muito cética, né, era descobrir o que pode ser conhecido com certeza. O que eu posso afirmar? Não, isso aqui é real, isso aqui é real, isso aqui é falso, sabe? O Descartes estava nessa vibe de querer conhecer, sabe? O que pode ser conhecido de verdade, efetivamente, né? E ele vai levar essa dúvida dele ao máximo, ao máximo. Ele vai duvidar dos sentidos humanos. Então, será que essa garrafa que eu estou pegando aqui é realmente uma garrafa? Sabe? Será que quando eu bebo água é água mesmo? Será que essa água que me molha realmente existe? Será que o mundo exterior a mim existe? Sabe? Será que eu existo? Então, ele está duvidando de tudo, dos sentidos, do mundo exterior e da própria existência dele também. E aí, é com essa postura que o Descartes vai propor para a gente o argumento do sonho. Né? O argumento do sonho, ele basicamente, o Descartes cria uma narrativa, né, que é a seguinte: e se a gente estiver vivendo um sonho?
Como é que a gente pode ter certeza que tudo que a gente está vivendo, na verdade, não passa de um sonho? Sonhos parecem muito reais. Vocês não acham que o sonho parece real? Vocês nunca tiveram um sonho que parecia real? Gente, eu tenho. Eu tenho várias vezes sonhos assim, que parece realidade, sabe? Que tu sente dor, que tu sente... Não sei, que tu sente as coisas, sabe? Que tu se molha, que tu... Sabe? Que tu, sei lá, tu respira. Não sei, gente. Os nossos sonhos parecem reais, né? Uma vez ou outra, assim, na verdade, que a gente se liga que a gente está sonhando. Mas daí o Descartes se perguntou, e se a gente estiver vivendo um sonho? Sabe? Como é que eu posso ter certeza que essa realidade, na verdade, não é apenas um sonho? Que se parece também tão reais. E aí, o Descartes afirmou pra gente que mesmo nos sonhos, mesmo nos nossos sonhos, existem algumas verdades que são universais. Existem verdades que sobrevivem aos sonhos, né? E são elas, por exemplo, a matemática, a geometria, né? No teu sonho, um triângulo vai continuar tendo 3 lados. No teu sonho, 1 mais 1 vai continuar sendo 2, sabe? Essas verdades universais vão permanecer, né? Não é porque a gente está num sonho, numa outra realidade, que a matemática deixa de ser correta, sabe? Gente, eu coloquei aqui alguns exemplos de situações semelhantes. Queria perguntar se vocês já assistiram algum desses filmes aqui, O Show de Truman ou Matrix. Matrix é bem conhecido, né? Acho que talvez alguém aqui já tenha assistido. Mas, assim, esses filmes, eles também retratam uma realidade fictícia, né? Porque no Show de Truman, ele vive num reality, onde ele não tem a consciência de que ele é o astro do reality, assim, né? A vida inteira dele, na verdade, está sendo televisionada. E ele não sabe, ele não tem consciência disso, e todas as outras pessoas que participam daquele cenário, né, da vida dele, sabem disso, têm ciência. Então, tudo que ele está vivendo, ele é o único que não sabe do que está acontecendo. Ele é o único que não sabe que aquela realidade, na verdade, é só um programa, né? E Matrix também é outro filme que mostra essa realidade fictícia, né? Porque no Matrix eles vivem, né, com o cérebro engatado lá no negocinho, que eu não vou saber explicar, porque faz tempo que eu não assisto Matrix, mas é bem interessante, uma dica aí de filme filosófico para vocês, caso alguém não tiver visto ainda, que é bem classicão. E vai ser com esse argumento do sonho que o Descartes vai também propor o argumento do gênio maligno. Descartes, né, não satisfeito com as verdades que prevalecem no sonho, ele também sentiu a necessidade de propor o argumento do gênio maligno. E o que é esse argumento? Né? Descartes também criou outra narrativa, que é a seguinte: esse Deus criador, esse Deus aí, né, que tá vendo tudo, que é onipotente, onipresente. Esse Deus, na verdade, é um gênio maligno que fez o mundo inteiro ilusório, no qual os seres humanos só conseguem pensar o falso, sabe? Deus pode ser um gênio maligno onde fez tudo, todas as coisas, o que nós pensemos que sejam verdadeiras, mas que na verdade são fictícias, sabe? E a partir desse argumento, dessa narrativa, né, que o Descartes vai concluir que, mesmo que a gente pense sempre o falso, mesmo que tudo que a gente viva seja a obra de um gênio maligno, onde tudo seja fictício, ainda assim a gente pensa, sabe? Mesmo ele conclui que, para se pensar sempre o falso, ainda é necessário pensar. Então, ainda que tudo seja fictício, a capacidade de pensar prevalece, ela permanece. Né? A gente pode estar vivendo uma realidade fictícia, mas a gente está pensando,
sabe? E então, portanto, penso, logo existo, sabe? Porque para pensar é necessário existir. Então, a grande questão do Descartes, eu acho que o ponto central dele está nesse penso, logo existo. Por quê? Porque é assim que o Descartes vai conseguir provar que a gente existe mesmo, que nós, seres humanos, existimos de fato, devido à nossa capacidade de pensar. E essa vai ser a verdade fundamental para o Descartes. Essa vai ser a crença verdadeira para o Descartes, sabe? Porque as crenças verdadeiras de antes, ele já não botava mais fé, sabe? Já as verdades estavam caindo por terra. Então, o Descartes ele sentiu necessidade de ancorar o conhecimento, todo o sistema de conhecimento que vai vir depois, em uma verdade. E essa é a verdade fundamental para o Descartes. Vai ser nessa verdade do penso, logo existo, que ele vai ancorar todo o resto dos conhecimentos. Sabe? É disso que vai derivar todos os outros saberes. Né? E é com esses argumentos que o Descartes vai dar um rumo revolucionário para as ciências, porque agora a gente tem uma âncora para o sistema do conhecimento, sabe? E é assim que ele vai iniciar, não apenas com a revolução científica, mas também com a filosofia moderna, sabe? É graças a esse pensamento que se inicia a filosofia moderna. Então, o Descartes vai abrir os portos, né, tanto para a revolução científica e para as futuras descobertas científicas que virão, como também para a filosofia moderna, né? Antes de Descartes era medieval, agora é moderna. E o Descartes, ele é tão revolucionário assim, porque ele inverte o legado clássico que vinha, né, do Platão e do Aristóteles. Ele vai inverter no sentido que ele vai colocar as evidências do conhecimento verdadeiro no sujeito, sabe? Porque ele está partindo desse princípio do penso, logo existo, sabe? E é disso que vai essa verdade que vai fundamentar os próximos conhecimentos, né? E essa verdade, ela está fundamentada no sujeito, na existência do sujeito, né? E não no mundo. Por isso que a nossa aula é de relações entre sujeito e objeto, né? Porque o objeto a ser estudado e o sujeito. E a visão do Descartes é que o fundamento primeiro está no sujeito. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque é aí que diferencia, sabe, o Descartes dos outros, o racionalismo do Descartes. E é essa a grande contribuição dele, essa é a grande novidade com Descartes. As evidências do conhecimento verdadeiro não estão mais no mundo, e sim dentro do sujeito, dentro de nós mesmos, dentro da nossa capacidade de conhecer, sabe? E Descartes vai absorver, né, as bases do conhecimento como sendo crenças verdadeiras justificadas. Então, percebam, apesar dele ser revolucionário nessa questão de inverter, né, da base fundamental não estar mais no mundo e sim dentro do sujeito, dentro de nós, ele também vai absorver aquele legado clássico do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, da crença verdadeira justificada, né? Então, tá bom. Ele provou que ele existe, né? Mas e agora? E agora, Descartes? Já sabemos que você existe, cara. Muito obrigado por salientar isso pra gente, né? Mas e agora? Como é que a gente procede? Então, o Descartes, ele vai pagar um preço muito alto, né, pelo ambicioso argumento que ele teve, né? Porque o argumento dele, convenhamos, foi bem ambicioso, né? E o preço que ele vai pagar para sustentar esse argumento, né, que vai servir como base para o sistema do conhecer, é que existem, então, duas dimensões da realidade, né? Uma é a realidade material, né, que seria o mundo exterior, né,
o mundo material, a matéria, as coisas que a gente sente, que a gente vê, que a gente pega, que a gente cheira, que a gente toca, que a gente come, né, a partir dos nossos sentidos, e uma realidade que é mental. É uma realidade que está dentro do sujeito, sabe? É a nossa capacidade de organizar, de compreender, sabe? De organizar esses conhecimentos e de conseguir justificá-los de forma conectada, né? De forma lógica, de forma racional, né? Utilizando sempre da razão. Então, ele vai entender que existem essas duas dimensões, né, da realidade e que a mente, a realidade mental, ela já nasce com algumas ideias que são inatas, né, a nós mesmos. Então, o Descartes está falando que a gente já nasce sabendo de algumas coisas, sabe? A nossa alma, a nossa mente já tem alguns conhecimentos pré-verificados, assim, sabe? E, por exemplo, dentre alguns exemplos desses conhecimentos que a gente já nasce sabendo, é a nossa própria existência, né? Que eu penso, logo existo, a gente já nasce sabendo. E isso é a matemática, é a perfeição, por exemplo, a eternidade, né? Não significa que um bebê saiba disso, né? Mas significa que a gente pode desenvolver esses conhecimentos, que a gente pode refletir e que a gente pode concluí-los, né? A matemática, sim, o Descartes está falando da matemática, porque justamente para ele a matemática é uma verdade universal, né? E a ideia de perfeição, ele está nos colocando sobre a ideia de perfeição e a ideia de eternidade que já nasce em nós mesmos, porque para Descartes, Deus vai ser essa ideia, sabe? Essa ideia do eterno, essa ideia do infinito, do perfeito, sabe? Essa ideia também da matemática, sabe? O Deus para Descartes é uma coisa bem matemática também, uma coisa perfeita, tal como as exatas. E o Descartes vai falar também sobre o princípio da causalidade, né? Então ele está falando que tudo tem causa, tudo tem causa. Isso é uma coisa que ele está absorvendo também do legado clássico. O nada não tem causa, porque o nada não existe, então nada foi ocasionado, né? Não teve causa. O finito não tem como causar o infinito, mas o infinito, o eterno, pode causar sim o finito. Estão entendendo, pessoal? Tá ficando claro? Aqui eu coloquei, ó, vou explicar as imagens, uma mente pensante, né, uma mente racional e o mundo exterior. Estão vendo? Então, primeiro nasce no sujeito, que é a mente, que tem essa dimensão mental, né, e o mundo material como depois ali. Certo? Voltando, então, Descartes, sobre a ideia de Deus, Descartes vai falar que Deus é inato a mim. Por quê? A ideia de Deus já está em mim. Eu já nasço com essa ideia inata no meu ser, né? Então, mas apesar disso, apesar de eu já nascer com essa ideia de Deus, Deus também é algo que é exterior a nós, porque nós somos seres finitos. Nós somos seres finitos. A gente morre, né? A gente não vive para sempre. Nós não somos eternos. Então, Deus é eterno. Deus é eterno e Deus é perfeito. E, portanto, o infinito pode causar o finito, mas algo que é finito não tem como causar o infinito. Então, assim, eu não tenho como ter causado Deus, sabe? Porque eu sou finita e Deus é infinito. Mas Deus tem como ter nos causado, vamos dizer assim, sabe? Então, ali, continuando, Deus é inato a mim, mas ele também é exterior. Portanto, o mundo exterior também existe, sabe? Então, Descartes vai fazer essa malandragenzinha assim, conceitual para explicar que, além do penso, logo existo, ele também vai dizer que o que existe além de nós mesmos, né, além do sujeito, é também o mundo exterior. E ele vai utilizar da ideia de Deus
para provar isso, né? Porque se Deus existe, o mundo exterior também existe, porque nós não somos Deus, sabe? E dito isso, o Descartes vai dizer que o Deus, na verdade, ele é bondoso, sabe? Deus não é um gênio maligno, porque Deus criou criaturas racionais, que somos nós, e as árvores somos nós. Deus criou criaturas racionais, ou seja, criaturas racionais que têm ideias inatas, que conseguem, que têm o dom, que têm a capacidade de desenvolver essas ideias e de produzir conhecimentos, sabe? E de conhecer o mundo, de fato, sabe? Então, o Descartes vai utilizar dessa ideia de Deus para provar que o mundo exterior também existe, né? E a partir disso, o Descartes vai fundar um método, né, que é na obra dele mais conhecida, o Discurso do Método, para obter novos conhecimentos. Né? Ele não vai querer apenas provar que ele existe, que o Deus existe, que, portanto, o mundo exterior também existe. Não, ele quer fundar um método para que novos conhecimentos, para que outras pessoas também consigam produzir conhecimentos, sabe? Também consigam construir outros conhecimentos, né? E uma das suas grandes contribuições para a ciência foi combinar a geometria com a aritmética, né? Porque, como eu tinha falado, ele também era muito próximo às matemáticas, né? O Descartes era um matemático, né? Então ele combinou a geometria com a aritmética, criando assim a geometria analítica, que é essa geometria através dos gráficos, né? Do plano cartesiano. O plano cartesiano foi o Descartes quem inventou, quem construiu, né? E isso foi muito importante porque ele permitiu com que a gente conseguisse visualizar aquelas abstrações matemáticas, aquelas equações matemáticas da aritmética, né? Em gráficos, né? Em planos cartesianos. Conseguiu que a gente visualizasse. E aqui está um exemplozinho de um plano cartesiano. E realmente são várias abstrações que um plano facilita, né? Tu conseguir visualizar aquilo ali num gráfico, né? E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí. Mandem aí, não se acanhem, porque eu sei que é meio estranho, às vezes, assim, né? Esse tipo de conteúdo de metafísica, assim, de provar Deus, de provar nós mesmos e tal, mas não se sintam acanhados, sabe? Duvidar ou comentar alguma coisa, assim, bem tranquilo. Seguindo, né, com Descartes e o seu racionalismo, vão surgir, então, duas correntes epistêmicas. Né? Ele vai dar início a essas preocupações em relação ao sujeito e ao objeto do conhecimento, né? Da teoria do conhecimento, da epistemologia. Que são, então, o racionalismo, né, que é o que ele fundou, mas também o empirismo futuramente vai vir também. Já a ideia do empirismo assim, já existia, né? Só que com o nome mesmo fundado foi na modernidade, que a gente vai ver ali, já vou passar para vocês. Basicamente, a grande diferença entre essas duas correntes filosóficas é que para o racionalismo, o conhecimento tem essa origem interna, né? O conhecimento tem origem no sujeito. Então, eu coloquei ali uma mulher e as setinhas indo para fora, né? Como se fosse de dentro para fora, né? E no empirismo, o conhecimento tem origem externa, porque para os empiristas, o conhecimento advém das experiências, sabe? Das experiências sensíveis, desse contato com o mundo que está para fora de nós, sabe? Com os objetos. Então, por isso eu coloquei ali de fora para dentro. Certo? Então, vamos lá. Empirismo, segundo a etimologia da palavra, né, vem do grego, empiria, que significa experiência. Então, é basicamente isso, sabe? O empirismo vai se basear na experiência, sabe? O empirismo enfatiza o que pode ser testado no âmbito sensível e tem como fundamento do conhecimento
a experiência, né? Diferente do Descartes, que vai se basear na razão, o empirismo vai se basear no âmbito do sensível, naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode ver, que a gente pode olhar, que a gente pode comer, que a gente pode sentir, sabe? Sentir o cheiro com aquilo que a gente escuta. Então, o empirismo é muito voltado para a experiência sensível, né? E os principais pensadores do empirismo seriam Bacon, Locke e Hume. Tem mais, mas eu vou me deter a explicar esses que são os principais. Certo. Bom, o Bacon, então, ele nasceu em 1571 e faleceu em 1626. E o Bacon vai ressaltar a importância, né, dessa investigação, dessa experimentação, influenciado por esse contexto, né, que eu já falei para vocês, das descobertas das ciências naturais, né? Inclusive, essas descobertas das ciências naturais também se dão pelo fato das grandes navegações, né, desse contato com outros mundos, né, com outros povos, com a América, com a África, com o Oriente, né? O pessoal, os europeus estavam assim maravilhados com a diversidade da fauna e da flora, por exemplo, brasileira. Imagina os caras no Amazonas, imagina, né? Imagina vendo várias plantas diferentes, vários bichos novos. É um espírito, né, de descobertas que imperava. Então, isso vai influenciar muito a filosofia, né, e a própria ciência. E na teoria do conhecimento, então, o Bacon vai defender um método indutivo para buscar conhecimento científico rigoroso. E ele também vai ressaltar essa importância de investigar a natureza. Para ele vai ser muito importante essa questão do experimento, né, da experimentação. Quando a gente fala de um experimento científico, é querer provar alguma coisa ali através dessa experimentação, né, que é baseada na experiência sensível, né, nos sentidos. Coloquei até ali uma cientista ali. Botei aqui uma frase do Bacon para a gente ler junto. Vou ler com vocês. Aqueles que lidaram com as ciências ou foram homens de experimentos ou homens de dogmas. Calma aí. Aqueles que lidaram com as ciências ou foram homens de experimentos ou homens de dogmas. Quando ele fala homens de experimentos, ele está se referindo aos empiristas, né? E homens de dogmas está se referindo aos racionalistas, né? Porque eles viam os racionalistas como meio dogmáticos, assim como o Descartes, porque ele querendo ou não, ele estava explicando muita questão metafísica, né? Então ele não se amparava pelo mundo sensível e pela razão pura, né? Pela própria razão. Continuando. Os homens de experimentos são como as formigas, só coletam e usam o que coletaram. Os pensadores lembram aranhas, que constroem teias com sua própria substância, né? Constrói teias do conhecer com sua própria substância, né? Teias de argumentos entrelaçados de forma racional. A abelha, no entanto, ele estava criticando, né? Tanto um quanto o outro, tanto os empiristas quanto os racionalistas. A abelha, no entanto, toma um caminho do meio, coleta seu material das flores, do jardim e do campo, mas o transforma e o digere por um poder próprio, né? Então, o Bacon, apesar dele criticar tanto os empiristas como os racionalistas, ele vai colocar, assim, uma grande importância na experimentação, vai colocar uma grande importância na experiência sensível, né? Mas ele também vai falar que é necessário esse entrelaçamento racional, né? Que é o que ele está dizendo aqui, como transformar o material das flores e o digerir por um poder próprio, que seria nessa capacidade intelectual que o ser humano tem. Indo para o próximo empirista, então, o John Locke. O Locke,
ele vai negar e vai criticar essa coisa do racionalismo do Descartes, né? Ele vai dizer que, na verdade, isso aí de ideias inatas não existe isso aí. O Descartes estava doido, o Descartes estava viajando na maionese, porque não existe ideias inatas ao ser humano. A gente não nasce com nenhuma ideia já na nossa mente, sabe? Para o Locke, todo tipo de conhecimento provém unicamente daquela experiência, sabe? Da experiência com o mundo, da experiência dos sentidos, né? E para ele, então, a alma, ela é como uma tábua rasa, é como uma tábua rasa, um papel em branco, sabe? Não vem com nenhum conhecimento já predisposto. Não, é a gente que tem que ir atrás dos conhecimentos a partir dessa mediação inicialmente com a experiência, certo? Ele vai dizer que há duas fontes do conhecer. Uma seria a sensação, que essa daí é uma coisa mais direta, é uma coisa mais imediata em relação aos sentidos externos, né? Então, assim, acontece alguma coisa, tu já sente, tá? Tu já sente uma dor, já toma uma aguinha, nem eu vou tomar agora. Nessas sensações aos estímulos externos, ela é mais imediata, ela é mais assim, pá, senti na hora ali e me causou uma sensação. A reflexão já é um estímulo interno, sabe? Resultante da experiência sensível também. Só que a reflexão, ela não é tão imediata, sabe? Ela é mais... A gente reflete mais, a gente pensa mais, a gente já consegue organizar melhor aquilo que está vindo, né? Aqueles pensamentos. Para o Locke, então, a experiência alimenta o intelecto, né? Então, é através da experiência que a gente vai conseguir alimentar a atividade intelectual, né? A atividade intelectual não existe separada da experiência, né? Como o Descartes vai tentar nos provar, por exemplo, a sua própria existência, a existência de Deus. Ele não está fazendo isso a partir de uma experiência, ele está fazendo isso a partir do próprio sujeito. Já que não, aqui eles estão fazendo diretamente e inicialmente com a experiência, né? Que depois vem para o sujeito. Nosso conhecimento não alcança a essência das coisas, mas conseguimos unir ideias simples e, através do intelecto, gerar ideias complexas. Então, o Locke está falando que a gente não consegue saber a real essência das coisas e dos objetos, mas a gente consegue unir aquelas ideias, né, aquelas sensações imediatas e formular ideias através do intelecto. A gente vai conseguir gerar ideias mais complexas, mais entrelaçadas, mais lógicas, mais fundamentadas, justificadas, né? E então, para ele, para se conhecer, deve-se comparar, organizar as ideias, reunir e distingui-las através da reflexão intelectual, que juntamente com as sensações externas poderão formar ideias complexas. Então, para ele, assim, é dessa forma que a gente vai conseguir conhecer o mundo, é dessa forma que a gente vai conseguir ter conhecimento, sabe? É nessa relação com as experiências. E o método, para Locke, é demonstrativo, porque ele consiste na percepção de conexão das ideias. Seguindo o Hume, então, ele vai vir um pouquinho depois desses dois caras, três, né? O Descartes também. E ele vai ser o mais céticozão, assim, da parada. Ele vai ser o que é mais, assim, mais espiado com as verdades, que já não bota tanta fé, assim, nas coisas. E, para ele, todo o processo de entendimento, né? O início do conhecer, inicia com as impressões. Né? As impressões seriam essas impressões do mundo exterior, seriam essas experiências também, né? Só que a gente tem impressões, né? E a percepção a partir das nossas sensações
é a única realidade que os seres humanos são capazes de conhecer, né? Então, para o Hume não vai adiantar ficar falando de metafísica, como Descartes fala, de ficar falando de Deus, sabe? Porque o ser humano não consegue saber desse tipo de coisa. Porque o ser humano precisa estar amparado na experiência sensível para conhecer, sabe? Para ter um conhecimento verdadeiro. Porque, sabe? Porque senão não dá para ele, assim, sabe? Não faz sentido. Não tem como tu provar, porque tá fora do âmbito do sensível, sabe? Então ele, além de criticar isso, ele também vai questionar o princípio da causalidade, né? O princípio da causalidade, que já era muito utilizado, ele vai dizer que, na verdade, esse princípio, ele só é um costume, sabe? Ele também não tem amparo do sensível e ele não necessariamente tem lógica, sabe? Para o Hume, essa questão de querer ficar colocando as coisas como causas uma das outras, na verdade, a gente só está tipo, pegando um fenômeno que aconteceu anterior a um que aconteceu posteriormente e querendo fazer uma relação de causa que não necessariamente é verdade, sabe? Para ele, esse princípio da causalidade a gente aceita como verdade porque é um costume, sabe? É um costume nosso querer colocar causa nas coisas, mas não significa que vai ser sempre assim, sabe? Não significa que vai ser sempre assim para o Hume. E ele vai dizer que a gente pode conhecer através das impressões e das ideias. E as ideias seriam as cópias dessas impressões que a gente obtém no mundo sensível, né? E as ideias podemos conhecer através das impressões e das ideias. E essas ideias, né, são geradas pela imaginação. A imaginação manipula ideias simples e gera ideias complexas, certo? Então, já encaminhando para a finalização da nossa aula, pessoal, tudo certinho? Estou conseguindo compreender? Muito estranho? Estão achando muito estranho esse tipo de conteúdo da prova de Deus, da prova de nós mesmos para começar essa encaminhada, né? Essa caminhada da ciência? Outra corrente, né, filosófica, outra teoria filosófica moderna, além do racionalismo e do empirismo, vai ser o cientificismo, não, gente. Acho eu coloquei errado. Estava olhando aqui, coloquei errado. Não é cientificismo, não, é criticismo. Vou até digitar aqui para vocês. Criticismo, certo? Criticismo. Porque o Kant vai propor o criticismo, certo? Kant vai vir um pouquinho depois, e o Kant ele foi muito inspirado pelas ideias de Hume, né? Porque o Hume ele é um pouco mais cético, né? Como eu falei para vocês, e o Kant, olhando as ideias do Hume, ele vai propor uma síntese entre o racionalismo e entre o empirismo. Ele vai criticar os dois. Ele vai criticar os dois. Vai criticar no racionalismo esses excessos metafísicos, né, dos racionalistas seguindo aquela ideia do Hume, e vai criticar também o ceticismo dos empiristas, né? Então, se por um lado os racionalistas ficam muito só na razão e ficam explicando coisas que estão para além do âmbito sensível, coisas metafísicas que não podem ser conhecidas, ele também vai criticar esse pé no chão dos empiristas, sabe? Que os empiristas eles estão muito sempre no aqui, no agora, e Kant vai criticar isso também, sabe? E ele vai se propor a pensar os limites da aplicabilidade da razão, né? Quais são os limites dessa aplicação da razão, né? E aí ele vai propor em sua obra a crítica
a razão pura. E essa razão pura, ela é justamente uma razão pura porque ela não é amparada pelas experiências, sabe? Então, o Kant vai falar que a razão, quando ela é puramente, quando ela é usada somente a razão, ela pode demais, sabe? Ela pode provar muita coisa. A razão pura prova muita coisa. Inclusive a negação daquela coisa que está sendo provada, ou seja, ela pode ser contraditória também, porque quando a gente usa a razão pura sem estar amparado pelo mundo sensível, sabe, pelas experiências e por esse contato, né, com o mundo exterior, aquela realidade que a gente sente, que a gente toca, que a gente vê, a razão pode demais, sabe? A razão pode, por exemplo, provar que Deus existe, mas também pode provar que Deus não existe, sabe? Porque a razão é pura, sabe? Ela vai depender de quem vai estar dominando ele, de quem vai estar levando para o lado que quiser, sabe? Porque a gente vai falar que a razão pura, ela pode demais, sabe? E ele vai falar que a razão, ela está tendo êxito, né? Êxito naquela época nas ciências da natureza e na matemática, né? Porque realmente teve a Revolução Copernicana, estavam tendo várias descobertas assim, nesse sentido, com Newton também, né? Que vai falar sobre a gravitação. E só que quando a razão ela está fora desse domínio sensível, quando a razão não está amparada pela experiência, ela pode demais, né? Então, ela pode inclusive ser contraditória. E se ela é contraditória, se ela prova uma coisa, mas também consegue provar a negação dessa coisa, no que a gente vai acreditar, sabe? No que a gente vai acreditar, se ela prova uma coisa, mas também consegue provar a negação disso que ela está provando, então ela não está provando nada, tu me entende? Como é que a gente vai saber do que a gente acredita? Então, a crítica do Kant em relação aos racionalistas, ela é essa, sabe? Porque a razão, quando ela é pura, quando ela não está no âmbito sensível, ela pode muito e pode, inclusive, ser contraditória. Além disso, ele também vai defender, claro, como eu já falei, que o conhecimento ele depende, né, da experiência. E ele compreende que há estruturas do entendimento humano que são prévias às experiências e que permitem a compreensão da natureza sensível. O que o Kant está falando aqui, no seu criticismo, né, criticismo por quê? Porque ele está justamente criticando aquelas outras visões entre as relações do sujeito e do objeto
racionalismo e do empirismo, porque ele está dizendo que nós, seres humanos, temos todo um aparato cognitivo racional, sabe? Então, essas estruturas do nosso entendimento, essa nossa cognição, essa nossa razão, ela permite que a gente compreenda a natureza sensível, sabe? A natureza sensível. Então, ele necessita essa, sabe, essa relação mais direta, assim, com a experiência, né? E aí eu coloquei uma frase ali, só para fazer uma gracinha. Não foi Kant que falou, tá bom? Fui eu. Quem nasceu para ser metafísica nunca vai ser ciência. Eu gosto da metafísica, vou falar a verdade, eu gosto da metafísica, eu gosto de estudar assim todo esse desenrolar assim do Descartes, mas o Kant vai dizer assim, quem nasceu para ser metafísica nunca vai ser ciência, porque a ciência ela pode ser provada, ela tem que ser provada, ela tem que ter essa experimentação, né? Já a metafísica não tem como ter essa experimentação, não tem como a gente provar Deus, por exemplo, sabe? Então é isso, quem nasceu para ser metafísica nunca vai ser ciência. Se não gostou, joga na minha linha do tempo. É isso, gente. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa de repente, se vocês concordaram com alguma das teorias, se tem alguma que vocês acharam mais legal, mais razoável, ou se tem alguma que vocês acharam assim, essa daqui viajou demais. Queria saber assim o que vocês acharam